Olá, nossos seguidores. Quando nós pagamos no curso de Direito a cadeira de Medicina Legal, nós temos um capítulo chamado de Toxicologia. A toxicologia, ela estuda as drogas, mas a farmacologia também estuda as drogas nos efeitos benéficos. Quando ela não tem o efeito benéfico, ela tem um efeito adverso, que é de interesse da medicina legal, porque nós podemos usar no dia a dia no campo do direito. Então, quando você diz assim, droga, você está falando droga do ponto de vista farmacológico, como também está falando do ponto de vista medicina legal. Quando ela causa um efeito benéfico no ser humano, você diz que trata-se de um efeito terapêutico, consequentemente ele vai ser utilizado na farmacologia. Mas tem o outro lado, é uma moeda com duas caras. Quando ela causa um malefício, ela é estudada pela toxicologia forense. E dentro das estudadas da forense, da medicina legal, você diz que droga é toda substância que, introduzido no organismo vivo, é capaz de provocar um efeito adverso, um efeito que você não gostaria que tivesse aquele efeito. E aí nós temos os chamados psicotrópicos, né? Que são substâncias que atuam diretamente no sistema nervoso central de um indivíduo. Então, esse sistema nervoso central, quando afetado, dependendo do tipo da droga, ela pode causar efeitos estimulantes, efeitos depressivos e efeitos perturbadores. Hoje eu gostaria de falar dos efeitos depressivos, né? Que causa da droga, que nós temos o ópio, por exemplo, que gera a morfina, e nós temos o álcool. Muito bem, vamos especificamente falar de uma droga que é perfeitamente aceita pela sociedade, que é o álcool, e que ela tem um efeito depressivo. Ou seja, a pessoa, quando começa a tomar uma bebida alcoólica, os autores costumam classificar em 3 etapas, de 3 animais, tomando como base 3 animais: o macaco, o leão e o porco. Essas drogas depressivas, quando você começa a usar, você, no caso específico o álcool, o primeiro momento é aquele momento de euforia, de alegria, você fica saltitante, falador, fica rico, vai mudar de vida do dia para a noite. Aí você continua ingerindo álcool. Você vai chegar no segundo estágio, que é essa primeira fase que você fica eufórico, que é a fase do macaco. Você fica todo saliente, tá? Pá. Aí você continua bebendo, você vai para a segunda fase, que é a fase do leão. É a fase que você fica bravo. É nesse momento que acontecem vários crimes. Por isso que é importante o estudo dessa cadeira medicina legal. Aí a segunda fase, que é a fase do leão, o cidadão fica altamente violento, quer matar, quer bater, quer brigar, quebra mesa, quebra garrafa, esculhamba o ambiente onde ele está. E por último ele vai para a terceira fase, que é a fase do porco. A fase do porco é quando ele já está no estado de coma, basicamente de coma alcoólico. Ele cai, embriagado, se emporcalha. Como assim? Há um relaxamento dos esfíncteres do sistema digestivo dele, o esfíncter gástrico, o esfíncter pilórico e o esfíncter anal. Quando ele chega nesse estado comatoso, ele começa, os esfíncteres relaxam, ele vomita, ele faz cocô, porque todos os esfíncteres se relaxam. É a que a gente chama da fase do porco. Então, essas drogas depressivas, ela leva a essa situação. Por isso que as pessoas devem ter muito cuidado ao ingerir bebida alcoólica. Porque o professor Hélio Gomes, de Medicina Legal, ele costuma dizer que existem pessoas que são alcoólatras e não sabem que são alcoólatras. Mas como assim, doutor? Como é que uma pessoa pode ser alcoólatra sem nunca ter bebido? Sim, isso mesmo. Ele é alcoólatra e não sabe. Ele só nunca descobriu, porque o alcoólatra é aquele que tem aquela
compulsão, não tem quem faça ele largar, por mais que faça tratamento, toma pílula e tal, ele vai continuar bebendo. E como é que ele pode ser alcoólatra sem nunca ter bebido? Basta no dia que ele triscar a primeira vez em álcool, ele não para mais. Por isso que ele é alcoólatra sem ter bebido. Ninguém sabe se é alcoólatra, só vai saber se um dia tocar. Por isso que eu aconselho você, meu jovem, não trisque em álcool. Você não sabe se você se encontra nesse estado de latência. Você não sabe no dia que você tocar o primeiro, aí você vira um alcoólatra, que é a porta para as demais drogas que falaremos nos próximos capítulos. Muito bem. E qual a importância disso para a medicina legal? Qual a importância disso num tribunal do júri? Qual a importância disso numa defesa, uma alegação final? Nós temos a embriaguez chamada embriaguez patológica. O que é a embriaguez patológica? Essa que passa por esse momento que eu disse bem aqui. O cidadão não sabe se ele tem problema com álcool, ele está ali normal. E vamos imaginar o seguinte: o cidadão vai ao médico, o médico diz assim: olha, você tem que tomar biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura é rico em álcool. Quando ele toma o biotônico Fontoura, esse álcool causa um efeito enorme numa estrutura dele, na estrutura fisiológica, e ele vai e mata uma pessoa nesse momento. Você disse que ocorreu uma embriaguez patológica, e é isso que a medicina legal tem importância. Então, nesse caso, ocorre no tribunal do júri uma absolvição por excludente de culpabilidade, que é a embriaguez por caso fortuito ou força maior, que é uma embriaguez patológica. Ela leva o cidadão, se você provar através de laudo, você consegue a absolvição do acusado, tá bom? Mas também tem a embriaguez que o cara bebe para matar. Essa não, essa faz é piorar a situação do cidadão. Você chama de embriaguez pré-ordenada. É aquela que o cidadão bebe para criar coragem, para chegar na face do macaco, depois na face do leão, e nessa fase ele vai e completa seus instintos, que é de matar alguém. Nesse caso, além dele ser condenado, o fato dele ter bebido para poder matar uma pessoa, ele terá um aumento da pena. É um motivo de aumento de pena a embriaguez pré-ordenada, ou seja, ele se preparou para matar, ele bebeu exatamente com a finalidade de matar. Entendido? Aguarde, continuaremos com esse assunto em outros momentos, falando de outras drogas estimuladoras, tá bom?